Um dos discursos mais fortes do apóstolo Paulo pode ser encontrado no capítulo 17 do livro de Atos. Eu não vou ler todo aqui, mas eu vou ler uma parte. Você verá que, para o fim do capítulo, Paulo chega na Grécia, ele chega em Atenas, na nata da nobreza, do conhecimento, da sabedoria, da filosofia da época. E então, chegando em Atenas, a palavra diz que o espírito de Paulo se revoltava, se agitava, porque ele ficou extremamente chocado com o nível de idolatria que ele encontrou na cidade. E para um povo tão inteligente, um povo tão desenvolvido, tão sábio, Paulo ficou ainda mais surpreso. Eu vou ler aqui a abertura do seu discurso, quando ele foi levado até o Areópago para discursar. Paulo começou dizendo: "Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos." Paulo foi comedido ali nas palavras para não dizer vocês são extremamente supersticiosos. Ele disse: "Eu vos vejo sendo um tanto supersticiosos." Não é? Porque a própria superstição, ela, o grande paradoxo que Paulo encontrou ali é que como pode pessoas tão inteligentes, tão pensantes, atribuírem poder à mitologia? A própria palavra diz mito, é um mito. Como que a pessoa pode atribuir poder? Como que a pessoa pode atribuir divindade? Atribuir algum tipo de ação sobrenatural a um objeto construído pelas mãos do homem? Então não faz sentido. A palavra de Deus nos chama à inteligência. E Paulo chamou os homens atenienses também à inteligência. E ele falou a seguir no seu discurso, ele disse assim: "Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens." Novamente, Paulo chama os gregos à inteligência. Se nós somos geração, criação de Deus, Deus nos criou. E nós, com a nossa inteligência, pegamos o ouro, pegamos a prata, a pedra, a madeira e forjamos uma imagem. Não faz sentido atribuir à divindade aquilo que nós, que já fomos criados por alguém superior, criamos com as nossas mãos. Pois certamente a criatura é inferior ao Criador. Essa era a lógica de Paulo. Certamente, como é que eu posso atribuir poderes superiores a mim a algo que eu criei com as minhas mãos? Ora, e ele segue dizendo: "Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos." Ora, Paulo chamou aqueles homens à consciência e à responsabilidade, dizendo para eles que se eles erravam porque estavam na ignorância, então Deus não vai levar em conta aqueles tempos da ignorância. Porém, agora, naquele exato momento, os tempos da ignorância estavam se encerrando. Por quê?
porque Paulo chegou com a palavra da verdade e explicou para eles o que era Deus de verdade, o que é a palavra de Deus, quem é Deus de verdade. E passou a verdade para eles. E chamou aqueles homens ao arrependimento. Ele disse, portanto, agora Deus ordena a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Arrependam de quê? De tudo que fizeram contrário a Deus. Tudo que fizeram contrário à justiça, ao que é certo. Você com certeza pode lembrar aí de coisas na sua vida que você se arrepende. Coisas pequenas até coisas grandes. Você provavelmente lembra aí de momentos que você diz assim, poxa, eu me arrependo de ter namorado aquela pessoa, por exemplo. Eu me arrependo de ter aceitado aquele trabalho, aquele emprego. Ou eu me arrependo de não ter aceitado aquele emprego. Seja lá o que for. Você se arrepende de algo que você fez e você diz assim, poxa, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu faria diferente. É o arrependimento, é a mudança de pensamento. É a mudança de ideia, é o reconhecimento que o que você fez foi errado. E agora que você sabe melhor, você então quer fazer certo. Isso é o arrependimento. Então Paulo está dizendo para os homens, olha, se vocês não sabiam, fiquem sabendo agora. E chamou aos homens para que se arrependessem, não só daquela idolatria, mas como você percebe em todo o discurso de Paulo, você percebe uma arrogância, uma altivez, não é? Como costuma acontecer entre as pessoas muito estudadas, estudiosas, as pessoas que se julgam muito sábias, aqueles homens ouviram Paulo pregar, alguns deles creram, mas a maioria levantou o nariz no ar e falou, tá bom, volta outro dia que a gente vai ouvir você. Volta outro dia aí para continuar essa historinha que você está contando para a gente. Não acreditaram naquilo que Paulo falava e arrogantemente o despediram. Quer dizer, se arrependessem dessa arrogância, desse ar de superioridade, desse ar de achar que sabe tudo e etc, etc. Era o problema daqueles homens filósofos e, enfim, eram tão sábios que não enxergavam a própria burrice, não é? De estar adorando deuses feitos pelas mãos próprias. Então, Paulo avisou aos homens que Deus chama a todos que se arrependam. Por que se arrepender? Porquanto ele mesmo dá a razão. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, que é Jesus. Olha, esse dia em que Deus há de julgar o mundo, poxa vida, todo mundo tem sede de justiça, não tem? Você não tem sede de justiça? Você não vê tantas coisas erradas no mundo, tantas coisas absurdas acontecendo, que você pensa assim, poxa, meu Deus, que mundo injusto, que vida é essa? Tem gente que perde o prazer de viver só de ver as coisas injustas que acontecem no mundo. Pois é, imagine Deus, você só vê uma pequeníssima parcela do que acontece de injustiça no mundo. Deus vê tudo. Deus vê 100% das injustiças, não só que estão acontecendo hoje, mas que estão acontecendo desde o Jardim do Éden. Nós só vemos uma parcela pequena. E já sentimos revolta, sede, fome de justiça. Você imagina a sede e fome de Deus de fazer justiça nesse mundo. Pois é. Essa sede e fome de justiça que nós temos é uma fagulha de Deus dentro de nós. Porque de onde vem esse senso de justiça? De onde vem esse senso que certas coisas que acontecem no mundo são erradas? Quem fez você juiz de alguma coisa? Para julgar o que você acha que fulano fez que é errado. Não é? Esse senso de justiça vem do próprio Deus. Você pode ser cristão, você pode ser ateu, você pode ser o que for, mas se você tem senso de justiça, e todo ser humano tem, você tem que confirmar, você tem que concordar
que esse senso de justiça, que é universal, que é uma lei natural dentro do ser humano, ele tem uma origem. Nós pegamos esse senso de justiça não do pó, mas de um ser superior, o nosso Criador. Então ele vai um dia julgar com justiça o mundo. E saber disso traz para mim um conforto. Poxa, um dia a gente vai ver todos os pingos nos is. Nós vamos ver todos os T's cruzados e todos os is com pingo. Não é? Tudo no seu devido lugar. Nós vamos ver isso. Graças a Deus. Porém, não se esqueça que a justiça não vai ser só para os outros, não. A justiça vai ser para a gente também. E é por isso que a palavra nos chama ao arrependimento. Porque sem arrependimento não há perdão. E sem perdão, ninguém vai ficar de pé nesse dia aqui, no dia do juízo. Você precisa de perdão de Deus. Para ter perdão de Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. E você precisa crer no único que pode limpar a sua ficha diante de Deus, que é o Senhor Jesus. O único que não pecou e o único que tomou o seu lugar, levando a sua culpa, a sua dívida sobre ele mesmo. Se você morrer assim, então você pode ter certeza que neste dia será um dia de muita alegria para você, de gozo, de paz, de alívio, porque você vai ser livre desse julgamento e você verá finalmente todas as coisas no mundo julgadas e a justiça finalmente sendo feita. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.